Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos meditar bem resumidamente um pouquinho nesse vídeo sobre o dogma da Santíssima Trindade. Mas antes de mais nada, vamos rezar pedindo a luz e a iluminação do Espírito Santo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o dogma da Santíssima Trindade, Mistério da Santíssima Trindade. Bom, antes de mais nada, vamos tentar entender aqui um pouquinho o que é o dogma, Resumidamente, bem simples. Dogma é uma certeza da fé revelada por Deus. A certeza que a igreja tem da fé revelada por Deus. Que a igreja já estudou, durante tempos e tempos, estudou e viu que aquilo é uma certeza. Então não se discute mais, isso é uma certeza que a igreja tem. Diferentemente de uma heresia. A heresia, o que é uma heresia? A heresia é uma mentira que quer que se torne uma verdade. Então a igreja combate isso. Por exemplo, se alguém vem falar Jesus é 100% homem somente. Isso é uma heresia. Ou Jesus é 100% Deus. Então isso é uma heresia. Porque a igreja já entende que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas não é a natureza de Jesus que nós vamos estudar agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dogma da Santíssima Trindade. Bom, eu vou pegar aqui e vou ler o Catecismo da Igreja Católica para a gente poder começar a entender aqui um pouquinho do que é a Santíssima Trindade, esse dogma do mistério da fé. Bom, no parágrafo 253 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar assim, a Trindade é una. A Trindade é una. Nós não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Olha só, a Trindade é una. Então são 3 pessoas, mas um só Deus. Então são 3 pessoas, um só Deus. A Trindade é consubstancial, que tem a mesma substância, que tem a mesma natureza. Então tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Olha, as pessoas divinas, elas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. Olha só que beleza que o Catecismo vem trazendo, Cada uma das pessoas, que são pessoas, cada uma são 3 pessoas, mas é um só Deus. Então, o Pai, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, é Deus por inteiro. Então, assim, não é que o Pai é maior e o Filho é menor, e o Espírito Santo é menor, Então, cada uma delas são Deus por inteiro, Então, esse é um mistério. É claro que a gente tem uma visão aqui ainda meio, vou colocar assim, meio que embaçada. Nós só vamos ter a clareza quando a gente sair dessa vida terrena e encontrar com Deus no céu. Mas assim, a gente já tem essa certeza que existe 3 pessoas e um só Deus. Então, continuando o catecismo, ele vai falar assim, o Pai, aquilo mesmo que o Filho aquilo mesmo que o Pai, e o Pai e o Filho, aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. Olha só, um único Deus por natureza. Então, são 3 pessoas diferentes, são 3 pessoas, mas um único Deus. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência, a natureza divina. Tá entendendo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza, têm a mesma substância. Continuando aqui no parágrafo 254, vai falar assim, as pessoas divinas são relativamente distintas entre si. Olha só, possuem a mesma, as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Então, quer dizer que são pessoas diferentes. Deus é um, mas não solitário. Olha só o que o Catecismo vem trazendo para nós. Então, quer dizer que Deus é um, mas não solitário. Então, Deus é uma família. Olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma família. Não uma família como a gente conhece como criatura, porque Deus não tem sexo, Deus pode ser homem, pode ser mulher ao mesmo tempo. Deus pode ser mãe, pode ser o pai.
ao mesmo tempo. Então a gente entende que Deus é uma família, é uma unidade. Aí a gente começa a entender o que é um matrimônio, por exemplo, o que Deus uniu, o homem não separa, o que é essa unidade, porque Deus é uma família. Mas vamos continuar. Então, Pai, Filho, Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino. Olha só, não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. O catecismo está sendo bem enfático, né? Se a gente lê aqui, ó, ele está falando realmente, ó, ele está realmente falando, ó, porque são realmente distintos entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, são pessoas diferentes, né? Mas é um só Deus. Aquele que é o Pai, aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho, e nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Então o Pai, ele gera o Filho desde toda a eternidade pelo amor do Espírito Santo. Então o amor de Deus, né, por si só se basta. O amor entre os três se bastam por si só. Olha que coisa mais bela quando a gente começa a meditar, né? O amor de Deus, ele se basta por si só e ele quer que a gente participe desse amor. Por isso que quando Jesus vem aqui nesse mundo, ele se encarna, né, nesse mundo, agora nós vamos ter a oportunidade de participar desse amor de Jesus, né? Por isso que Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Porque ele tem a natureza divina, né? E com a natureza humana que é unida, e agora nós temos essa oportunidade de se unir ao amor divino de Deus, né? Quando nós queremos aceitar Jesus verdadeiramente como Deus, né? Mudar a nossa vida. Bom, mas vamos continuar aqui no catecismo, senão a gente vai meditar outras coisas, né? Bom, parágrafo 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras, quer dizer, possuem uma relação, né? Um relacionamento. Uma vez que não divide a unidade divina, então a unidade divina não é dividida. Mais uma vez o catecismo coloca com ênfase, né? A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas das outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Quando falamos destas três pessoas, consideramos as relações respectivas. Cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Com efeito, neles tudo é um, onde não há oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. Olha, eu acho muito bonita essa parte. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Olha só, que mistério mais belo é esse, né? Que mistério, que clareza, que isso aqui tem que ser somente do Espírito Santo mesmo, a igreja para dar essa clareza, né, para nós. Olha, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. E o Espírito Santo também está todo no Pai e todo no Filho. Então, são três pessoas com uma mesma unidade, com a mesma natureza, com a mesma substância, né? E, assim, só para a gente resumir, como é que foi que a igreja teve essa clareza, né? É claro que a igreja vai estudando, ó, mas desde, né, do começo da criatura, né, Deus já vai se revelando, à criatura, né? Ó, no Antigo Testamento Deus foi se revelando como só um Deus, né? Não tinha outros deuses, Deus se revelava como um Deus. Quando Jesus se encarna, né, aí vem a plenitude da revelação, né? Aí a gente já começa a conhecer que Jesus é Deus e que ainda existe uma outra pessoa que era o Espírito Santo. Olha só, então, como é que começa? Vou pegar alguns exemplos aqui. O Evangelho de São João, ele vai falar assim, ó, lá no capítulo 1, ele fala assim, ó, no princípio era Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Olha como começou o Evangelho de São João. No princípio era verbo. E como começa o livro de Gênesis? Gênesis começa assim, ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus criava pela palavra. Palavra, faça-se, né? Deus ia fazendo. Né? Faça-se o céu, faça-se a terra. Né? Deus foi criando. E quando Deus criou o homem, né? Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Então, na sarça ardente, por exemplo, quando Moisés, né, estava com Deus, né, e aí ele ia falar, mas eu vou falar, quem eu vou falar o seu nome para o povo de Israel, né? Deus falou assim, fala quem? Eu sou. Aí Jesus, né, com os fariseus lá, o que Jesus respondeu, né, para eles? Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, Jesus fala assim, Jesus fala também em outras passagens, eu e o Pai somos um, ninguém vai por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, Jesus, né, Jesus na encarnação, ele revela a plenitude da Santíssima Trindade. Então, aqui eu estou colocando bem resumidamente mesmo, né? Mas se a gente for pegar, tem várias outras passagens que a gente pode ficar meditando, né? E a gente vai começar a entender esse mistério belo, né? Esse mistério, né, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, aquele que cria, né, aquele que é o Criador, o Filho, aquele que é o Salvador, e o Espírito Santo, aquele que é o Santificador, que são três pessoas diferentes, né, mas que possuem a mesma substância, a mesma natureza. Né? Então, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. Tá bom? Então, essa pequena meditação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.